Oi, pessoal, esse é o Não Pode Glúten, o nosso podcast para falar de doença celíaca. Esse é o nosso primeiro episódio, a gente está fazendo isso em comemoração ao mês de conscientização da doença celíaca, para a gente ter mais divulgação, orientação, para falar, né, dessa doença que é tão desconhecida ainda para a população. Então, no nosso primeiro episódio, a gente tem o Eduardo Vidal, ele é empresário, pai de 3 filhos e é casado com a Ana. O diagnóstico dela foi em 2018 e a partir desse diagnóstico que ele começou a idealizar algumas coisas sobre o movimento de celíacos no Brasil. Ele é o autor do projeto de lei 2484 de 2021, para que sejam incluídos os símbolos de glúten na parte frontal dos produtos, e foi candidato a deputado federal por São Paulo em 2022. Oi, Eduardo, que prazer te receber aqui, muito obrigada por estar aqui para a gente falar de doença celíaca, contar um pouquinho aí da sua luta, da sua movimentação a respeito disso. Me conta como é que é esse projeto de lei, qual foi a idealização, como é que se tornou tudo isso, quais foram suas dificuldades para acessar isso, quem que te ajudou a encabeçar, como é que foi todo esse processo? Bacana. Primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite. Acho que é muito importante a gente ter mais conteúdo, mais informação sobre a doença celíaca e a gente consiga levar para o maior número de pessoas. Nem todo mundo tem acesso a um Instagram, uma rede social específica. Sim, é verdade. Então a gente passando a palavra, a pessoa consegue ouvir ali no rádio, acessando ali em casa na TV e por aí vai. Então, acho muito importante, parabenizo por essa iniciativa, acho muito bacana. Eu sou cearense, moro aqui em São Paulo desde 2009, né? Minha esposa foi diagnosticada em 2018 e aí a nossa vida mudou drasticamente. Acho que como a vida de todo mundo. A vida de todo celíaco, né? Nós temos um certo privilégio por ter uma condição financeira um pouco melhor do que a boa parte da população. Então a gente começou a se perguntar, nossa, e aí quem realmente não tem condição? A gente sempre procurou ajudar as pessoas que têm alguma condição financeira, que precisa de alguma ajuda, né? Sim. E aí a gente começou a pensar, poxa, e essas pessoas que têm doença celíaca, como é que elas vivem? Como é que é o dia a dia dessas pessoas? Porque é muito fácil a gente ir ali no Einstein e ter um diagnóstico, Exato. né? Então, como é que essas pessoas que vão ali no hospital público têm esse diagnóstico? Aí eu comecei a estudar, sempre gostei muito de política, né? Então comecei a me envolver mais nisso. E aí criei esse movimento Celíacos do Brasil para tentar levar mais informação e políticas públicas para a população. Legal. E aí você foi o autor desse projeto de lei para que sejam incluídos, assim, porque as pessoas não sabem, né? Muito que a gente vê é que as pessoas deixam de consumir glúten por alguma dieta, viram alguma blogueira fazendo, viram alguém fazendo, sem saber, sem ter muita informação do que é o glúten, o que é a doença celíaca e por que consumir ou não o glúten, né? E às vezes o celíaco tem muita dificuldade de encontrar o produto e procurar rótulo, né? Eu sempre brinco que o celíaco ele vira um leitor de rótulo, né? Isso. Porque você não consegue confiar nem num produto minimamente seguro. Então você precisa ir lá nos componentes, realmente ver a composição, se realmente não tem trigo escondido, glúten escondido, contaminação, e essa questão que você levantou de colocar um rótulo, colocar uma imagem que deixe o celíaco, o intolerante mais confortável para consumir aquele produto, isso é muito importante, né? Isso é uma tendência mundial, né? Eu não inventei a roda, digamos assim, apenas fiquei cansado de ler rótulo, né? Eu vou no supermercado, minha esposa vai no supermercado, a gente precisa ficar lendo o rótulo, não tem nada ali, a gente precisa mandar um e-mail para aquela empresa ou falar com o call center que às vezes não tem conhecimento, então você acaba sendo prejudicado, o consumidor sempre é lesado de alguma forma, né? Então, para tentar amenizar o dia a dia, então, eu já empreendi numa empresa que a gente fazia entrega de supermercado em casa, né? Então a gente poupava o tempo das pessoas, então sempre tive essa premissa de vida em não fazer as pessoas perderem tempo, porque eu acho que tempo é uma coisa muito importante. Então, pensando nisso, comecei a estudar como é que poderia ser feito algo para melhorar o dia a dia das pessoas, né? E aí me deparei com diversos países que já têm legislação muito avançada sobre a celíaca e comecei a traduzir, morei na Itália, então comecei a ver a Itália como exemplo e aí falei, poxa, que é um grande exemplo mesmo, é um grande exemplo. Parece paradoxal, né? Pensar que a Itália é um grande exemplo de cuidado de doença celíaca, né? Justamente. Mas eles têm subsídio para isso, né? A Itália está anos-luz na frente de qualquer país relacionado à doença celíaca. Tem muito que percorrer ainda, mas eles já fizeram bastante, né? E aí eu comecei a ler os projetos de lei e as leis que existem na Itália e me deparei
com o nosso vizinho aqui, a Argentina, com um projeto de lei, com a lei como essa, e nesse meio tempo já sabia como funcionava a questão de supermercado, por ter empreendido nessa área, né? A gente perde, as pessoas que não têm a doença celíaca perdem em média 40 minutos no supermercado numa compra semanal. Sim. Então imagina o celíaco tendo que ler todos os rótulos do produto, mas imagina as pessoas que têm alguma dificuldade de visão, imagina os analfabetos. Eu falei, Sim. Poxa, tipo, não é possível que seja a pessoa leve. É muita restrição, né? É muito problema para ser resolvido, Sim, né? Com tipo, certeza. E ela paga por aquilo, né? Tipo, e paga caro. Paga caro, muito paga caro. Não é que ela está indo ali no supermercado e pegando algo de graça e levando para casa. Então ela está pagando por aquilo. Sim. É o mínimo que se tenha, você passa a informação completa. E aí eu falei, poxa, tipo, já existe em outros países, vamos tentar fazer isso aqui no país. Sim. E aí criei o projeto de lei, saí batendo na porta de diversos deputados. E depois de 2 anos aí conversando com diversos deputados, o deputado André de Paula se conscientizou, entendeu a importância do projeto e protocolou o projeto para mim lá em Brasília. Então, para deixar claro, muitas pessoas não entendem como funciona, mas qualquer civil, qualquer cidadão pode protocolar um projeto. Sim. Existem regras para isso, né? Então precisa ter um percentual de assinaturas da população que votou na última eleição. Se ele não tiver isso, ele precisa convencer um deputado de aquela lei, aquele projeto de lei importante. E aí esse foi o caminho que eu optei, conversando com os deputados e muitas conexões, muitos amigos também envolvidos na política, e aí deu certo. Deu certo. E como é que foi o acesso a isso? Como é que foi a aceitação dos políticos em relação ao projeto? Alguns tinham algum mínimo conhecimento ou não tinham ideia do que você estava falando? Foi difícil você conseguir contar a história, contar a motivação, que eles se sensibilizassem e entendessem? Ou foi um caminho um pouco mais fácil? Como é que foi isso? Não, foi muito, muito complexo. Você imaginar que ali nós temos 516 pessoas que estão decidindo o futuro do nosso país, cada classe lutando pelo seu interesse. Sim. Então não é fácil você aparecer para essas pessoas, né? Mas eu tomei isso como um propósito de vida. Não quero que daqui a 40 anos fale, poxa, tipo, alguém poderia ter começado isso lá atrás, feito de uma forma diferente. Então saí batendo na porta, tipo, tomei isso como realmente um objetivo, e todos os meses eu ia para Brasília. Nossa. Continuo indo, mas todos os meses eu ia no começo para Brasília e levava a porta na cara, mas continuava tentando. As pessoas não sabiam sequer o que era isso. De 517 políticos que tem lá, senadores e deputados, eu devo ter falado com mais de 280, nossa, mais ou menos. Gente. Desses, falo com muita propriedade, menos de 10 sabiam que era doença celíaca. Um que tem a doença celíaca especificamente, tipo, nem interesse na pauta. Nossa. Ele tem. Então, se a gente não tem o apoio do próprio celíaco, fica mais difícil ainda, bem complicado, né? Bem complicado. E aí fui tentando, fui batendo na tecla, tipo, tentando achar as pessoas certas, as pessoas voltadas para a pauta de saúde. Sim. E graças a Deus o André entrou no caminho e ajudou bastante a nossa pauta lá. Que bom que deu certo, né? Que bom. E aí você estava falando também de consumo, do cliente ali na compra e tudo mais. A gente pode fazer também reclamações ao código do consumidor, né, de itens que não estão bem identificados. A gente pode, o celíaco ou o familiar de celíaco também, a gente já pode fazer esse tipo de reclamação ao PROCON, se não tem uma identificação correta, se o produto está ali mascarando alguma coisa também, né? Como é que eu posso dizer? O Código de Defesa do Consumidor ajuda muito ao consumidor, mas eu gosto de pensar um pouco atrás, né? Tipo, a gente não pode... o Código de Defesa do Consumidor tem que ser muito pontual, tem que resolver os problemas pontuais. Então, se você comprou alguma coisa que realmente está fora da curva, isso precisa ser resolvido. Sim. Agora, você não pode todo santo dia ir no Código de Defesa do Consumidor e falar com a indústria para resolver. Então, não faz muito... eu não gosto de pensar que esse seja o caminho, né? Então, realmente, o do Código de Defesa ajuda você a entrar num estádio de futebol com a sua alimentação, num show... diversas coisas, o rótulo está errado por algum motivo, e você consegue realmente ajuda. Mas você requer um pouco de dor de cabeça, também, né? Gosto de dar como exemplo, uma vez eu tive cobranças indevidas de uma companhia de telefone, recorrentes, colocaram meu nome nesses órgãos de controle, então tive que abrir um processo, PROCON, todo esse fluxo, né? Código de Defesa do Consumidor, PROCON, foram 10 anos, depois de 10 anos eu recebi uma indenização, mas poxa, foram 10 anos tomando meu tempo, desgaste, tipo, não me recordo especificamente
quando eu descobri que meu nome estava negativado, mas, poxa, você precisa de tudo isso para resolver um problema. É uma dor de cabeça. Não faz muito sentido. A gente tem que pensar um pouco o que fazer antes de necessitar desses órgãos, né? O que a gente pode fazer hoje para resolver essas brechas. Antes de chegar nisso, justamente. Né? Sim, com certeza. E me conta um pouquinho, bem breve, assim, como é que foi o diagnóstico da Ana, quais eram as sintomatologias, até para a gente falar um pouco para a população, assim, que está escutando, né? Porque o diagnóstico nem sempre tem uma premissa, assim, acho que a maioria das pessoas pensa que o celíaco é uma criança magrinha, que tem baixa estatura, a gente nunca imagina que vai ter um diagnóstico na fase adulta, na fase mais senil. Como é que foi esse processo de diagnóstico, aceitação, se isso foi difícil gerenciar em casa, fazer aquela limpa nos produtos com glúten em casa e transicionar essa nova fase para vocês? Eu me recordo muito da questão do diagnóstico da Ana. Ana, como você é médica, então é mais fácil para vocês entenderem, até falo que a gente tem que procurar as palavras que a população em geral entenda, né? Porque senão já existe uma barreira entre o paciente e o médico, né? Tem um médico como uma pessoa que entende muito, então se a gente não acertar as palavras, o diagnóstico talvez se torne mais difícil. Sim. Então a Ana, assim como você entende da doença celíaca, para ela foi um período, acho que foram 15 dias recorrentes de muito desgaste. Ela trabalha na UTI, então ela tinha constantemente diarreia, né? Foram diversos dias, né, que seguiram a diarreia. Ia no médico, não identificava o que era, não passava pela cabeça dela. Eu me recordo especificamente da questão da diarreia, que acordava de madrugada, era constante, às vezes estava no plantão e acontecia isso. Mas tem depois conversando, e depois que foi diagnosticando com a celíaca, ela começou a lembrar de diversos episódios da infância. Então sempre tem um conjunto de fatores que envolvem. Eu acho que a celíaca acaba se protegendo de muita coisa, né, ao longo da vida. Muita coisa, justamente. E aí me recordo que até ela foi para o hospital a primeira vez e falou, não, vai para casa, vamos fazer um exame daqui a 3 dias, daqui a X dias. E aí aconteceu dela ter de novo uma sequência de diarreia muito forte. E aí a gente foi para o hospital, né? E aí no hospital falaram, vamos internar para a gente ir mais rápido com esse diagnóstico. E aí a gente, graças a Deus, conseguiu fechar esse diagnóstico, né? Justamente. E importante falar sobre isso, Isa, porque a maioria das pessoas não tem acesso a um hospital particular. Sim. Né? Então não adianta a gente... falando do que eu milito, né? Não adianta eu conseguir aprovar um projeto de lei para hospital privado, sendo que a maioria da população não usa o hospital SUS, privado, né? Justamente. Então a gente precisa pensar algo relacionado ao público. Então o diagnóstico dela, se a gente pensar só no processo hospital, né? Sintomas recorrentes e hospital, foram aí 2, 3 semanas no máximo. Só que a gente sabe que na maioria a realidade não é outra, essa, né? Então, tem pessoas aí que a Ana foi diagnosticada com 36, então eu até falo que ela foi se envenenando durante 36 anos, porque ela consumia algo que ela não poderia consumir. A gente tem pessoas aí que me seguem nas redes sociais que já vieram falar, não existem estudos relacionados ao aborto espontâneo, né? Mas que aconteceram diversos abortos, não sabe e depois descobriu que é a celíaca, mas não existem estudos sobre isso, né? A doença celíaca, a gente vê só, o iceberg, né? A gente vê só ali o gelinho de cima. Justamente. Mas tem muita coisa além que está relacionada e que talvez se a gente tivesse mais divulgação, até entre a própria classe médica. Eu falo por mim, assim, o conhecimento que eu tinha de doença celíaca antes era infinitamente menor do que o que eu tenho hoje depois do diagnóstico da minha mãe em casa e tudo mais. Justamente porque eu fui correr atrás, porque é muito difícil. Você vai num gastro, vai no médico, nem todo mundo está preparado para atender aquele paciente ou para ter informações relacionadas àquilo. Então a gente ainda tem um abismo muito grande de conhecimento e de informação, né? Sim. E tanta coisa relacionada que às vezes a gente pode fazer um diagnóstico, a paciente tem outras doenças autoimunes, por que não testar para doença celíaca também? Né? Por que não criar esse fluxo entre nós médicos mesmo? Para pensar um diagnóstico diferencial. Às vezes aquele paciente vai se beneficiar, mas aí você solicita muito exame, você vai onerar o sistema,
Mas às vezes se o paciente tem ali uma queixa que está relacionada, por que a gente não pensar um pouquinho fora da caixa também, né? Acho que é o caminho. Sim, acho que é o caminho. Eu acho que a gente pode tentar isso para o futuro, né? Tentar essa militância aí a respeito. Eu acho que a gente tem que começar, né? Uma coisa é a gente falar de São Paulo, capital, ou de cidades, centros, grandes centros, justamente, mas outra coisa é você ir no interior de um estado. Com certeza. Que tem um posto de saúde e você tem um clínico geral ali. Exatamente. Como que esse clínico geral vai fazer? Então, tipo, não tem como. A gente precisa achar um meio que ele consiga realmente fazer o diagnóstico. Né? Justamente. Você não pode, óbvio, você não vai querer que em 2 dias a pessoa consiga fazer uma endoscopia ali. Mas você tem que achar um caminho numa cidade macro ali perto para fazer isso. Né? Sim, um polo, né? Um polo, justamente. Você precisa pensar, né? Tipo, não dá para deixar a pessoa ali porque é uma cidade longe que não vai fazer nada. Sem né? diagnóstico, né? Sem uma resposta, né? Porque eu acho que depois que você tem o diagnóstico, é doença celíaca. Você dá um ufa, é doença celíaca. Eu já sei o que eu tenho, né? Isso é um diagnóstico, é uma doença, vai ter uma série de limitações o resto da vida, mas acho que à medida que você tem uma resposta para o seu problema, você fica mais tranquilo, né? Sabe o que tem, como direcionar isso aí, como se encaminhar ao longo da vida, né? Acho que isso é importante. Sim. Eu acho que é muito importante. E nos outros países fazem, né? Na Itália, por exemplo, eles dividiram o país em polos em relação ao diagnóstico. Então, se existe uma suspeita ali na Toscana de doença celíaca, de um diagnóstico de doença celíaca, você vai mandar ali para Firenze, que lá é um polo central, Florença, né? Que é o polo central, entendeu? Então, acontece... Vamos atrás, justamente, né? Vamos atrás de onde já fazem, a gente não precisa perder tempo de fazer planejamento, pensar nada, porque já tem lugar que faz. Exato. Né? Então é possível precisa de luta, né? De luta. E falando em luta, maio é o mês de conscientização da doença celíaca, é o Maio Verde. A gente já tem aí, eu vi que você divulgou no seu Instagram, vários monumentos que vão ser iluminados com a luz verde para a gente falar exatamente, conscientizar a população, mostrar que existe a doença celíaca. Quais são os pontos que você já sabe que vão ser iluminados? E me fala como é que está a questão da Avenida Paulista, de movimentação disso aí, que você faz todo ano aí uma organização ali de num domingo a gente sair organizando, confraternizando com os celíacos e ali fazendo um happy hour de Maio Verde ali na Paulista, e a questão dos cartazes no metrô, na CPTM, essas coisas tudo. O Maio Verde é uma ação mundial, né, que diversos lugares no mundo fazem essa questão da conscientização. Alguns países é azul, outros países verde, a maioria dos países são verde, mas alguns países optaram pelo azul, né, e o dia 16 é o Dia Mundial de Conscientização. Então, diversos países se unem, diversas organizações pelo mundo se unem, e aí no caso o Movimento Celíacos do Brasil representa o Brasil nessa ação global, e a gente tenta iluminar diversos pontos turísticos para levar a conscientização. As pessoas ficam na dúvida, por que está verde aquele local, vamos procurar, e acaba se informando e a gente consegue passar a palavra ao maior número de pessoas, né? Ano passado nós conseguimos iluminar o Congresso Nacional, o Shopping Light, o prédio da Fiesp, o Ministério da Saúde lá no Rio Grande do Norte, diversos locais a gente conseguiu. Esse ano a gente está repetindo os locais do ano passado, o Congresso ainda está pendente de confirmação, mas tem o Congresso Nacional, o Shopping Light, o prédio da Fiesp ali na Paulista, que é um ícone, porque a gente consegue colocar mensagens no letreiro deles. Ano passado tinha o símbolozinho, dia de conscientização, justamente. Exatamente. Então é muito bacana, e a gente também conseguiu a usina de Itaipu esse ano, e o Corcovado, o Cristo Redentor, vai ficar iluminado de verde também, que é um ícone, ele já ficou, se não me engano, 2018 ou 2019, e esse ano ele vai ficar verde de novo, e a gente consegue levar com certeza mais informação, porque o Cristo é um ícone do nosso país, mundial, né? Justamente. A gente está tentando outro ainda, que é a Ponte da Amizade no Paraguai e o Brasil, mas ainda está pendente de confirmação. Espero que dê certo, porque aí a gente conecta dois países na conscientização, justamente. E aí, no dia 21, que é todo domingo aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo não sabe, mas a Avenida Paulista fecha, né, para o pessoal fazer atividade física, etc. Então a gente fez ano passado um movimento de conscientização, imprimiu diversos panfletos e foi panfletar
na Paulista, então esse ano a gente vai repetir, então no dia 21, dia 20 é o Dia Nacional do Celíaco, dia 21 cai no domingo, então a gente vai panfletar de novo, todo mundo de verde na Paulista, tentar levar mais pessoas do que o ano passado e entregar panfleto com informação, com sintomas e tentar que a pessoa se identifique, se porventura, ajuda, né? Justamente, se porventura a pessoa se identificar com alguma informação que teve no panfleto, ela procura um médico de confiança e tem que falar sobre a celíaca, que é muito importante. Que bom. Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso primeiro episódio do nosso Não Pode Glúten. Com certeza a sua luta é sensacional para todo mundo que está envolvido ali na causa celíaca. Obrigada pela sua participação. A gente vai divulgando. Divulga suas redes sociais aí para o pessoal te acompanhar também, acompanhar essa questão do movimento, de ter mais informações a respeito. Qual que é seu Instagram? Quais são suas redes aí? Eu agradeço de novo pelo convite. Acho muito importante. Espero que tenha diversos episódios com pessoas diferentes, com pautas diferentes, justamente histórias diferentes, lutas diferentes. Acho que é muito importante, porque a gente precisa. Então a gente precisa manter esse podcast ativo. Tomara. Tá? Espero que dê tudo certo, desejo muito sucesso. Obrigada. O meu Instagram pessoal para a militância, para a questão da luta, da conscientização, é Eduardo Vidal BR, e no site www.celiacosdobrasil.com.br tem todas as informações relacionadas à pauta e o que a gente vem fazendo. Um detalhe que eu esqueci, no mês de maio, todas as pessoas que estiverem nos trens de São Paulo, nas estações de São Paulo, metrô e trem, vão ter cartazes sobre a doença celíaca. Nunca foi feito isso antes, então isso é muito importante. A gente vai conseguir levar a palavra para milhões de usuários que usam o trem diariamente. todo santo dia e metrô. É isso muito aí. Bom. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado a você, parabéns. Obrigada. Obrigado.